Olá, eu sou o professor Rogério. Bem, então, a última aula que nós tivemos, que é o último vídeo que eu gravei para vocês aqui, nessa lista aqui, foi sobre, os povos da Mesoamérica, então, qual foi a importância, desses povos, os Olmecas, os Mixtecas e os Maias, antes da consolidação das maiores civilizações, que existiram, na América do Sul, na América Latina, antes, da chegada dos europeus aqui. Bem, então, como nós vimos, os maias, os Olmecas, os maias e os mixtecas, eles viviam, em cidades-estados. Então, o que quer dizer cidades-estados? Então, cada cidade ela tinha sua independência. Dependendo do período, uma cidade ela exercia uma força de influência política, econômica e militar, frente às outras. Então, isso significa o seguinte, que em determinados momentos essas cidades elas tinham que responder, então elas tinham que se submeter às outras cidades que detinham poder, uma influência maior sobre elas. Muitas vezes essa influência ela era colocada à força. Bem, então, por que eu estou dizendo isso? Porque depois dos povos maias, nós temos, dois outros povos e outros povos aqui na América do Sul, que são muito importantes, que são os povos, no caso, são duas civilizações muito representativas, que são os astecas e os maias. Então, a gente vai falar um pouquinho desses povos aí, que eu acho que eles são muito importantes para nós compreendermos a nossa história, aqui da América do Sul, ou melhor, da América Latina de uma forma geral, ou da América, pré-colombiana. Bem, então quando nós falamos em ameríndios, então são os índios, que viviam aqui na América. E essas duas civilizações, elas são muito importantes para nós compreendermos, todo esse cenário, que envolve, aquela realidade, principalmente envolvendo essas duas grandes civilizações aí. Bem, então, no caso dos povos astecas, então o povo asteca, foi a maior civilização, da região que hoje é o México, então quando nós falamos em astecas, eles deixaram uma herança muito importante para, a civilização humana até os dias de hoje, então por conta da sua matemática, da sua astronomia, entre outras questões, que vão colaborar em muito para que, nós possamos compreender mais a nossa realidade. Bem, então, no caso, deixei aqui uma das representações dos guerreiros, que os astecas eles se representavam. Então, os astecas, quando eles iam para a guerra, eles se vestiam ou de, jaguares ou de águias. Então, isso é um ponto essencial para nós também levarmos em consideração isso. Que cada cidade asteca, ela tinha a sua religião, o seu Deus protetor, entre outras coisas que nós vamos dar mais ênfase com o passar, da minha explicação aqui. Bem, então, os astecas eram uma cultura mesoamericana, que floresceu no centro do México no período pós-clássico, entre 1300 e 1520. Então, os povos astecas incluíam diferentes grupos étnicos do México Central, particularmente aqueles grupos que falavam a língua neoatl, e dominaram grande parte da Mesoamérica entre o século XIV, então, entre os séculos XIV e o século XVI. Então, a cultura asteca era originada, em cidades, elas eram organizadas em cidades-estados, os altepetls, então algumas das quais juntaram para formar uma aliança, uma confederação política ou um império. Então, no caso dessas cidades, elas vão se juntar em alguns princípios, alguns interesses em comuns, e quando elas se uniam, elas vão criar um grande território. Então, o Império Azteca então, era uma confederação de três, cidades-estados, estabelecidas, em 1427. A Tenochtitlan, então a cidade-estado dos mexicas, o Texcoco, e a Tlacopan. Então, anteriormente, parte do Império, Tepanetas, então, cujo poder, dominante dos Azcapotzalco,
né? No caso, né, embora o termo aztecas, né, seja restrito aos mexicas de Tenochtitlan, então também amplamente usado para se referir às comunidades e os povos náuticos, né, do México Central e na era, né, pré-hispânica, bem como era a colônia espanhola em 1521 a 1821. Bem, então, nesse caso aí, então nós temos que levar em consideração o seguinte: o povo azteca, eles vão se unir nessas cidades. Então, essas cidades vão firmar alianças, né? E, no caso, o que vai, né, dar ao nome de Azteca, teoricamente, são aqueles povos que viviam, ou no caso, a cidade que se organizou, na onde hoje é a atual cidade do México, a cidade de Tenochtitlan, né? No caso, essa cidade, né, ela vai ser muito importante para nós, né, levarmos em consideração pelo ponto de vista estratégico, né, que nós vamos sempre levar em consideração. Então, a definição dos astecas tem sido um tema de discussão acadêmico, né? Então, desde o cientista alemão Alexandre von Humboldt, então estabeleceu o uso comum no início do século XIX. Então, no caso, como essas cidades elas comungavam, elas compartilhavam de alguns elementos culturais em particular, então esse antropólogo, né, esse historiador, ele vai de uma certa forma de outra unir todos esses povos em um só elemento. Então, todos aqueles que apresentavam uma característica comum era chamado de asteca. Bem, então a maioria dos grupos étnicos do México Central no período pós-clássico compartilhavam traços culturais básicos da Mesoamericana, né? E muitas das características da cultura azteca não podem ser consideradas exclusivas desse povo. Então, pela mesma razão, a nação e civilização azteca é melhor entendida como um horizonte particular de uma civilização geral geral da Mesoamericana, da Mesoamérica. Então, a cultura do México Central inclui o cultivo de milho, né, a divisão social entre nobres, né, no grupo da nobreza, no caso do Piquitim, né, e os plebeus, né, o Mansehuatin, né, e um panteão caracterizado, de Tezcautlipacas, né, os Tlaloc e o Quetzalcoatl, né. Então, esses nomes, provavelmente eu estou pronunciando errado, mas, né, é mais ou menos isso que deveria ser. Então, o sistema do calendário, né, de Xiuhua-Puali, né, de 365 dias intercalados, né, com um Tonalpohualli, de 260 dias. Então, o deus, né, patrono é o Huitzilopochtli, né? Então, construção, né? Então, no caso, né, esse deus, esse patrono, esse deus patrono, ele era aquele que era representado nas pirâmides, né? Nas pirâmides gêmeas da antiga, né? E o artigo de cerâmicas, né, conhecido pelos astecas 1 e 3, né, são particularmente dos mexicas de Tenochtitlan, Tenochtitlan. Bem, então, no caso, eles comungavam, então, como toda essa sociedade, esses povos que viviam ali na Mesoamérica, eles tinham essas características em comum, a partir da agricultura, a economia, a religião, a organização social, entre outros elementos. Então, os cientistas, né, no caso, aqueles que vão estudar aquele povo, de uma certa forma, acreditavam que eles comungavam, né, de um território em comum, e todas as cidades, elas reportavam, no caso aí, a capital, que no caso era Tenochtitlan. Então, no caso, essa cidade, ela era a capital. Mas, na verdade, essa cidade, ela era a cidade-estado mais importante, né, aquela que organizava, então, aquela que dava, de uma certa forma ou de outra, as cartas naquele período. Então, dentro dessa realidade, né, então, essa cidade, ela vai se prevalecer frente às outras. Bem, então, no 13º século, né, então, no século XIII, o Vale do Mar do México era o coração de uma população densa, e a ascensão das cidades-estados, os mexicas chegaram atrasados no Vale do México, e fundaram a cidade de Tenochtitlan numa ilhota pouco promissora no Lago Texcoco, então tornando-se depois um poder dominante da Tríplice Aliança Azteca, ou Império Azteca.
Então, era um império tributário que expandiu sua hegemonia política muito além do Vale do México, conquistando outras cidades-estados da Mesoamérica no final do período pós-clássico. Originou-se em 1427 como uma aliança entre Tenochtitlan, Texcoco e Tlacopan, então, as quais se aliaram, né, para a derrota do estado de Tapaneca, dos Azcapotzalco, né, que anteriormente haviam dominado a bacia do México. Então, logo Texcoco e Tlacopan, né, foram relegadas, né, a parceria menor dentro da aliança, e Tenochtitlan se tornou o poder dominante e o império ampliou sua aliança por mais uma combinação de comércio e de conquistas militares. Bem, então, nesse caso, né, ou no caso, os mexicas, eles chegaram por último, então eles existem uma lenda, uma lenda mítica que diz que eles tiveram origem ao norte do México e eles eram originários de uma região que tinha 7 cavernas. E esses povos desceram para o Vale do México e ali eles conseguiram conquistar a região, principalmente por conta da formação dessa cidade mítica, onde o seu líder ele acreditava que tinha recebido uma mensagem dos deuses, onde a cidade deveria ser fundada, onde uma cobra ela estava repousando sobre um cacto, e ela repousando sobre um cacto, ela estaria ali devorando uma serpente. Então, no caso, né, das histórias míticas, esse líder vai encontrar esse sinal e é ali que ele vai construir essa cidade. E isso vai fazer com que essa cidade se torne cada vez maior por conta da sua formação geográfica, né, que nós vamos ver, e isso vai fazer com que ela domine as ações políticas e militares ali na região, principalmente organizando o comércio e as alianças entre essas cidades-estados. Bem, então nunca foi um verdadeiro império territorial controlado, né, controlando um território através da grande guarnição militares nas províncias conquistadas, mas dominava suas cidades-estados clientes, principalmente a implantar governantes amistosos conquistados. Então, construindo alianças matrimoniais entre as dinastias, né, governantes estendendo uma ideologia imperial às cidades que prestavam assim, homenagens ao imperador azteca, no caso o Huey Tlatoani. Então, esta estratégia econômica limitava a comunicação e o comércio entre os sistemas periféricos, né, as bordas do império, então tornando-os dependentes do centro imperial para aquisição de bens e luxo. Então, a influência política do Império alcançou o Sul, né, como as Chiapas e Guatemala, e abarcou na Mesoamérica do Pacífico ao Atlântico. Bem, então, no caso, a Tenochtitlan, ela vai ter essa influência, principalmente a partir dos acordos, né, diplomáticos, principalmente por conta do casamento entre os membros da nobreza. Isso vai fazer com que ela ganhe grande influência ali na região. Então, essa estratégia vai fazer com que ela influencie indiretamente essas cidades. Isso também é um ponto necessário, né, que nós pensarmos que um só para conquistar muitos não é apenas pela guerra, mas sim pela diplomacia. E a diplomacia que era organizada era sempre ter um aliado frente ao poder político daquele povo. Então, isso vai fazer com que Tenochtitlan tinha essas vantagens, né, tivesse essa vantagem significativa ali na região. Bem, então o Império atingiu sua extensão máxima em 1519, pouco antes da chegada de um pequeno grupo de conquistadores espanhóis liderados por Hernán Cortés, que se aliou às cidades-estados inimigas dos mexicas, então particularmente o Tlaxcaltecas, bem como outras organizações políticas mexicas, incluindo Texcoco, como sua antiga aliada da Tríplice Aliança após a queda de Tenochtitlan em 13 de agosto de 1521 e a captura do imperador, o imperador Cautemoc, os espanhóis fundaram a cidade do México, sobre as ruínas da antiga capital azteca. De lá eles prosseguiram com o progresso e a conquista da incorporação dos povos mesoamericanos do Império Espanhol. Então, no caso, eles vão primeiro
né, invadir a região dos povos, né, aliados aos mexicas, né, no caso, eles vão conseguir isso por meio de quê? Né, por conta de alianças com povos rivais aos astecas. Isso é um ponto essencial também de nós levarmos em consideração. No caso, né, eles vão começar a dominar aquela região, então, com a destruição da superestrutura da cidade azteca em 1521, os espanhóis utilizaram suas cidades-estado sobre quais o imperador azteca foi o Império Azteca. Foi construído para governar as populações indígenas por meio dos seus nobres locais. Então, a nobreza prometeram lealdade à coroa espanhola e converteram-se, né, ao menos nominalmente, ao cristianismo em troca de serem reconhecidos como nobres pelos espanhóis. Então, os nobres atuaram como intermediários para transmitir tributos e mobilizar o trabalho para os seus novos senhores, facilitando o estabelecimento do domínio colonial espanhol. Então, no caso, depois da morte do imperador, né, Montezuma, né, depois da invasão, né, da capital, esse povo ele vai começar a ser, né, dominado e aculturado, né, pelos povos invasores, no caso, né, o México, né, no caso os espanhóis. Tanto é que quando eles, né, eles vão mudar essa ancestralidade e apenas no final do século XIX é que a cultura indígena vai passar a ser um pouquinho valorizada, não muito, mas vai começar a mudar esse cenário. Mas, né, sempre levando em consideração tudo isso. Então, dentro desse cenário todo, né, então, os espanhóis eles vão conseguir ganhar, né, com os seus aliados o domínio da região. E com isso, né, tendo, né, uma colaboração muito grande também para a sua colonização, levando em consideração que houve, né, o domínio de grande parte da população e também a morte de muitos deles por conta de doenças trazidas pelos espanhóis, que a gente vai ver também. Bem, então a cultura e a história azteca são conhecidas principalmente por evidências arqueológicas encontradas em escavações como o renomado templo né, da Maior na cidade do México. No caso, os escritos indígenas relatos, né, de testemunhos oculares dos conquistadores espanhóis, como Cortés e Benal Dias de Castilho, né, especialmente das descrições de cultura e da história aztecas, do século XVI e XVII, as escritas cléricas, né, espanhóis e astecas letrados, né, em espanhol, ou o Nautles, né, como o famoso o ilustrado bilíngue, né, espanhol entre o espanhol e o Nuatli, né, o Códice Florentino, composto por 12 volumes criados pelos frades franciscanos Bernardino, né, de Sarragú, né, em colaboração com informantes indígenas astecas. Então, é importante para o conhecimento, né, dos Nuatles após a conquista dos europeus foi o treinamento dos escribas indígenas para criar textos alfabéticos, né, em Nuatl, né, principalmente para ajudar o processo de dominação colonial espanhol. No auge, né, no seu auge, a cultura asteca teve a tradição mitológica e religiosa rica e complexa, bem como alcançou a notável realização arquitetônica e artística. Bem, então, qual o maior problema de nós estudarmos esses povos até os dias de hoje? É a falta de fonte. Ah, mas tem as pirâmides gigantescas ali, mas qual o maior problema? É que a escrita, né, que eles elaboraram, a gente não consegue traduzir principalmente por conta da destruição que os espanhóis promoveram, né, quando eles dominaram aquela sociedade. Então, no caso, houve uma tentativa, né, de acabar, né, com esses documentos, principalmente por conta que eles eram considerados heréticos, né, por conta da sua forma de religião, sacrifícios humanos, entre outros elementos, né, que vai fazer com que os sacerdotes católicos exterminassem ou queimassem e destruíssem esses córteres. Então isso vai fazer com que um pouco que nós sabemos é por conta desses padres, desses escribas bilíngues. Mesmo assim, ainda há poucos documentos, né? Então esses documentos quase todos eles foram destruídos por conta desse elemento, né, de impor a religião aos povos que viviam na região conquistada. Então aqui nós temos alguns elementos, né, dos povos, né, dos povos astecas, né, principalmente depois, né, a dominação aí né,
da região, e principalmente um ponto importante: tudo aquilo que foi construído, que foi conquistado pelos espanhóis foi a partir da tortura, no caso da violência. Isso é um ponto essencial para nós compreendermos também essa região. Então, os espanhóis, eles usaram da força extrema para poder, né, impor a sua vontade. Então, nesse caso, né, os espanhóis vão destruir essa civilização. É lógico, né, não foram apenas eles, teve a aliança dos outros povos, teve também, né, as questões das doenças, mas isso é um ponto essencial. Então, os espanhóis chegaram aqui e a ganância pelo ouro fez com que eles dizimassem, né, uma cultura inteira. Bem, então vamos dar continuidade aqui. Bem, e os Incas? Né? Então, os Incas, eles foram o maior povo, a maior civilização que dominaram a Cordilheira dos Andes. Então, eles têm, né, eles dominaram desde o norte da Argentina, então ali na parte, né, dos Andes da Argentina, o Chile, né, no caso também, né, a Bolívia, o Equador, a Colômbia e um pouquinho da Venezuela e o Peru. Né? Então, eles eram um território muito extenso e vai seguir quase o mesmo modelo do povo asteca, né? Principalmente por conta da sua organização política, cidades e estados. Então, isso vai colaborar, né, para a sua, né, para sua grandeza, que nós vamos falar um pouquinho. Então, a cultura, né, já construía pirâmides de até 26 metros de alturas e grandes complexos cerimoniais. Parece certo, né, que mais de 20 centros populacionais competiam entre si para produzir a arquitetura mais impressionante. Então, há provas de que a cultura do norte tinha a religião de culto antropomórfico, então praticava agricultura irrigada e o comércio notadamente, né, da troca de algodão e a planta, né, algodão plantado por peixes com os povos das planícies. Então, por volta de 1800 a.C., esse povo deixou a região e possivelmente, né, propagado para, né, avançados conhecimentos, né, podendo haver alguma relação com o surgimento da cultura posteriores que se estabeleceu no Vale do Rio Casma. Então, posteriormente, cerca de 800 a.C., surge, né, em Chavin, né, de Huatar, o embrião do Estado teocrático andino. E do ano 50 até cerca de 700, a civilização mochica floresce e aproximadamente no ano 1000 explode a cultura, né, Tiahuanaco. Então, os incas originários das montanhas do Peru expandiram seu controle quase a toda a região dos Andes. Então, a civilização inca alcançou seu apogeu no século XV, sob, né, o Pachacuti, né, Pachacuti. Né, entre suas realizações culturais está a arquitetura e a construção de estradas, pontes e engenhosos sistemas de irrigação. Bem, então, no caso, os incas, diferentemente dos astecas, eles tiveram uma origem nas planícies do norte, não? Então, eles viviam em uma região mais árida, né? Tanto é que existem algumas discussões sobre quem foi que criou as linhas de Nazca. Né? Então, a linha de Nazca foi uma região ali no deserto do Atacama, onde se desenharam no deserto figuras gigantescas que só conseguiam ser vistas do alto. Então, se levanta, né, porque nós temos poucas evidências sobre isso, mas, né, ali na região foi um grande centro cerimonial e em algum momento eles tiveram que sair daquela região e foram, né, dominar outros territórios. Então, no caso, o povo inca ele tem origem nesses possíveis, né, nessas possíveis fontes, né, de criação, né, desses povos antigos, e principalmente eles vão dominar a região de rios, né, para poder usar as águas para o seu cultivo. E também o seu engenhoso esquema de agricultura em terraços, né, em degraus, né, no pé da montanha. Isso vai fazer com que eles se formassem um povo único naquela região. Bem, então as primeiras evidências escritas sobre o Império Incaico são construídos, né, por crônicas de vários autores europeus. Posteriormente existiram crônicas de mestiços e indígenas que também recopilaram, né, as histórias dos incas. Então, estes autores né, compilaram as histórias né, incaicas baseando-se em relatos recolhidos por todo o Império.
e o primeiro cronistas tiveram de enfrentar várias dificuldades para poder traduzir a história incaica, né, a história inca, além de se confrontarem com uma visão do mundo totalmente distinta do que estavam acostumados. Isso fez com que existisse várias contradições entre os textos coloniais, e um exemplo disso, né, é como foram representadas as cronologias sobre os governantes incas, né, onde muitos cronistas atribuem, né, a mesma façanha, fatos e episódios a diferentes governadores. Né? Então, no caso, nós temos essas divergências. Então, a mesma coisa que aconteceu, né, com, né, os astecas. Então, quando os espanhóis chegaram aqui, eles praticamente destruíram grande parte das escritas, dos textos, né, dos povos incas para poder, né, de uma certa forma ou de outra, impor a sua cultura aos povos dominados. Isso vai gerar uma perda inestimável que chega até os dias de hoje, porque fica difícil de nós relatarmos o que aconteceu em cada período. Isso é um ponto essencial para nós compreendermos também isso. Então, sobre as crônicas, o Império Incaico, é importante salientar, né, que certos autores tiveram outros interesses a escrevê-la. No caso dos cronistas espanhóis, seu interesse foi legitimar as conquistas através da história, pois para eles muitas das crônicas se releva aos incas conquistadores de um vasto império através inteiramente pela violência. Então, portanto, não teriam, né, direito sobre o território conquistado. Em outros casos, cronistas ligados à Igreja Católica buscaram legitimar a evangelização, descrevendo a religião incaica como uma obra do demônio e os incas como filho de Noé, que buscando, né, identificar os deuses, né, incaicos com a crença bíblica ou folclore europeu. Então, igualmente existiram outros cronistas mestiços, né, indígenas, que também tiveram o interesse de enaltecer o império ou qualquer um dos clãs que estavam relacionados ao caso do Inca, Garcilaso, que mostrou um império Inca sem pobreza, riqueza, né, repartida e recursos explorados racionalmente. Bem, então nós temos esses interesses para entender essa história, principalmente o ponto do seguinte. Então, no caso, os espanhóis têm alguns momentos que eles tentam justificar, né, a sua conquista do território, porque os incas também usaram a força para conquistar esse território. Então, nós também temos uma questão de legitimar a catequese, que é um pouco também importante, né, de você tentar salvar as almas dos índios, né, da perdição, por conta que eles acreditavam que esses incas eles eram herdeiros de Noé, e também tem outros, né, que vão tentar enaltecer essa sociedade como uma sociedade igualitária. Então, nós temos várias versões sobre a mesma história, e isso vai chegar a alguns pontos, né, divergentes, que a gente vai trabalhar também um pouquinho. Bem, então, no caso, os Ayurus, né, e o Ipanaka, né, então tinham canções especiais para narrar as suas histórias. Então esses cantos eram executados em determinadas cerimônias frente ao Inca, né, o Inca era o imperador. Então esses relatos, né, em forma de memória coletiva constituem o primeiro registro histórico reconhecido nas crônicas. Então outros recursos utilizados para registrar a história eram os mantos, né, e as tábulas que possuíam pinturas representando, né, acontecimentos históricos. Esses documentos foram guardados em lugares chamados de Puquem, né, Puquem Cancha. Sabe-se que o vice-rei, né, Francisco de Toledo enviou ao rei Felipe II da Espanha 4 tecidos que ilustravam a vida dos incas, acrescentando com sua própria palavra o índio pintores de Temuã, que temiam a curiosidade de los aliens. Então, além disso, alguns acontecimentos do passado, né, foram registrados em quipus. Então, embora não esteja claro como eles utilizavam esse sistema de cordas, registravam suas histórias. Então, existem várias crônicas que descrevem os quipus serviam para evocar as façanhas dos governantes. Bem, então, no caso, eles tinham essa documentação em tecidos, né, então eles relatavam os seus feitos, e também tinha os quipôs. Então, os quipôs eram um cordão que eles vão, né, dando nozinhos, e dependendo da quantidade de nós e da sua disposição e de suas cores, né, era como se fosse a sua escrita.
Então, qual é o maior problema disso? É que não houve tempo para ser, né, transmitido esse conhecimento para, né, os espanhóis. Então, nesse caso, se perdeu a forma de tradução dos quipôs. Então, mas os quipôs são fontes importantes para nós entendermos, principalmente a contabilidade, né, o que era produzido, o que era comercializado, entre outros elementos, e também, né, a história dos povos incaicos, né, que nós vamos, né, ter esse ponto importante aí. Bem, então, em geral, o Império Incaico se recordava de fatos que pareciam importantes de relembrar e não necessariamente a precisão. Então, além disso, os governantes podiam ordenar a exclusão de algum acontecimento que poderia vir a importuná-lo no futuro. Então, no caso, a Maria de Rostoahovsky, né, então, denomina essa característica da história incaica como amnésia política, então, que era assumida por todos, porém era recuperada pelo, né, a Eulud e Panaca afetados, né, sendo esse um fator de contribuir para futuras contradições na crônica europeia sobre os incas. Então, no caso, né, era uma tática política entre esses imperadores incas. Né? Então, quando um fato deixava ele, de uma certa forma, né, assim, prejudicado. Então, no caso, ele vai tentar apagar esse fato da história. Nada assim, é a mesma coisa que nós pensarmos hoje, né? Então, quando um governo ele chega no poder aqui no Brasil, então, em vez de dar continuidade aos fatos importantes que o outro, né, iniciou-se, o que esse governo novo vai fazer? Ele vai tentar apagar esses fatos. É a mesma coisa que acontecia ali. Só que, de uma certa forma ou de outra, isso era espalhado para a maioria da população. E essa população, ela seguia isso. Então, é um ponto importante nós levarmos em consideração também. Bem, então, no caso, nós temos aqui, né, um exemplo, né, do tamanho desse império. Então, no caso, cada império desse, ele era uma parte do Império Inca. Né? Então, no caso, a sua capital era Cusco, né, no Peru. E isso vai fazer com que esse vasto império ele tivesse uma grande importância dentro da realidade, principalmente por conta, né, por conta da sua influência comercial dentro dos povos vizinhos. Tem alguns relatos que dizem, né, que eles mantiveram uma relação muito próxima, né, com os povos da Amazônia, por conta de comércio de artigos que eles não tinham, então existiu essa troca também. Então tem vários relatos, que multiplicam essa relação de que os incas não viviam isolados. Então aqui nós temos algumas imagens, né, dos cerimoniais incas, né, dos seus artefatos, né, do artesanato, e também a relação como eles tinham, né, do transporte comercial dentro ali, né, da região dos Andes. E, né, o último povo que nós vamos estudar aqui na história pré-colombiana, né, no caso, antes da chegada dos europeus aqui na América, são os povos do norte da América do Norte, né, os povos que deram origem aos índios norte-americanos. E a importância desses povos, né, para a configuração, né, da história estadunidense. Bem, gente, então, acredito que tenha sido isso. Eu agradeço a todos aqui a paciência. Esse tema é um tema bem complexo, né? Um tema que muitos historiadores eles têm dificuldade, principalmente por conta dos nomes, por conta da questão, né, das poucas fontes encontradas. Mas é sempre importante a gente tentar, né, cada vez mais ir progredindo dentro desses estudos. Então, deixo aqui o meu muito obrigado. Né? Então, gostou do vídeo, deixa aqui o like, né? Também se interessou, né, nesse tema, vamos estudar cada vez mais. Então, qualquer dúvida que deixe nos comentários aquilo que você achar importante. Então, eu já vou deixando aqui o meu muito obrigado, né, e vamos continuar as nossas histórias. Muito obrigado.